Bom, eu queria primeiro agradecer ao Instituto Moreira Salles, ao Flávio e à Elvio, por ter me associado a essa coisa maravilhosa que é o portal. Queria aproveitar e lembrar que hoje também é aniversário, faria hoje 70 anos, um grande escritor, que foi também cronista, Caio Fernando Abreu. Peço uma salva de palmas para ele. E como eu não sei falar sozinho, eu trouxe aqui o Sérgio para falar desse gênero tão pouco conhecido, mas ao mesmo tempo tão íntimo do leitor, não é? Tão pouco considerado ainda hoje pela academia. Está mudando um pouco esse panorama, né? Você já vê trabalhos universitários sobre a crônica sendo feitos aí, né? Sérgio, você que é um cara que transita por todas, você é um romancista, você é um ensaísta. Você acha que a crônica, essa velha questão, a crônica é literatura ou não é literatura? Boa noite. Bom, queria começar agradecendo ao Instituto Moreira Salles por estar aqui, pelo convite para estar aqui, ao lado do Humberto, para lançar esse projeto que eu considero sensacional. Eu estou aqui um pouco com Pilatos no credo, porque eu não sou cronista, a não ser bissexto, e eu não participei, não tenho nada a ver com o Portal da Crônica Brasileira. Não é cronista crônico? Eu não sou crônico, a não ser como leitor, né, que eu já sou e já estou apaixonado, assim, na verdade. Eu acho que está funcionando? Eu tenho um certo pudor de discutir a coisa nesses termos, Humberto, por causa do Paulo Mendes Campos, rapaz. Ele tem uma frase que eu acho sensacional, e ao mesmo tempo um pouco aterrorizante, que é a seguinte: as grandes épocas literárias criaram as formas. E as épocas literárias medíocres ficam discutindo a forma. E a gente fica aqui discutindo, né, a crônica, o que talvez não seja muito lisonjeiro para a nossa autoimagem. Mas eu acho que, na verdade, a gente tem esse papel histórico, sim, quer dizer, de discutir, de recolocar a crônica dentro de um quadro da história da literatura brasileira. E o papel que ela ocupa aí, a meu ver, é um papel muito importante. Segredo, Paulo Mendes Campos. Há muitas coisas que a psicologia não nos explica. Suponhamos que você esteja em um 12º andar, em companhia de amigos, e debruçando-se à janela, distinga lá embaixo, inesperada naquele momento, a figura do seu pai, procurando atravessar a rua ou descansando em um banco diante do mar. Só isso. Por que então todo esse alvoroço que visita a sua alma de repente? Essa animação provocada pela presença distante de uma pessoa da sua intimidade. Você chamará os amigos para mostrar-lhes o vulto de traços fisionômicos invisíveis. Aquele ali é papai. E os amigos também hão de sorrir, quase enternecidos, participando um pouco da sua glória, pois é inexplicavelmente tocante ser amigo de alguém cujo pai se encontra longe, fora do alcance do seu chamado. Outro exemplo. Você ama e sofre por causa de uma pessoa e com ela se encontra todos os dias. Por que então, quando esta pessoa aparece à distância, em hora desconhecida aos seus encontros, em uma praça, em uma praia, voando na janela de um carro, por que essa ternura violenta dentro de você? E essa admirável compaixão? Por que motivo reconhecer uma pessoa ao longe sempre nos induz a um movimento interior de doçura e piedade? Às vezes, trata-se de um simples conhecido. Você o reconhece de longe em um circo, um teatro, um campo de futebol, e é impossível não infantilizar-se diante da visão. Até para com os nossos inimigos, para com as pessoas que nos são antipáticas. A distância em relação ao desafeto,
atua sempre em sentido inverso. Ver um inimigo ao longe é perdoá-lo bastante. Mais um caso. 2 amigos íntimos se veem inesperadamente de 2 janelas. Um deles está, digamos, no consultório do dentista. O outro visita o escritório de um advogado no centro da cidade. 5 horas da tarde, lá embaixo, o tráfego estridula. Ambos olham distraídos e cansados, quando se descobrem mutuamente. Mesmo que ambos, 1 hora antes, estivessem juntos, naquele encontro súbito e de longe, é como se não se vissem há muito tempo. Com todas as graças da alma despertas, eles começam a acenar-se, a dar gritos, a perguntar por gestos o que o outro faz do outro lado. Como se tudo isso fosse um mistério. E é um mistério. A gente sabe que a crítica tradicional considera a crônica um gênero menor, isso virou quase que um clichê, né? Um automatismo. Eu tenho uma desconfiança grande desse tipo de hierarquia por instinto, assim, né? Eu não acho que a tragédia seja intrinsecamente superior à comédia, eu não acho que o conto seja intrinsecamente superior à crônica, eu acho que depende muito de quem faz. Um conto ruim vai ser muito inferior a uma bela crônica. E num país que tem um cara como o Rubem Braga, que é, sem dúvida alguma, um gênio e que só fez isso, né, como você bem destaca, é um monogâmico da crônica, se você chega com uma hierarquia preta-porter, digamos assim, a crônica é menor, como é que você encaixa esse cara? Quer dizer, ele não encaixa em lugar nenhum. Então, você dane-se a hierarquia, faça uma nova hierarquia para dar conta da realidade e não o contrário, né? Eu acho que, enfim, resumindo, eu não tenho nenhuma dúvida de que a melhor crônica brasileira é literatura de alta qualidade. Olha, eu não tinha pergunta mais boba para começar e eu não... E, na verdade, eu estou me lixando para essa coisa, se a crônica é um gênero, se é literatura, se não é. O fato é que ela existe, né? Ela resiste a tudo, inclusive a essa conversa boba, né? Se ela teria um peso, ela é um fato. Me impressiona a evidência de que muita crônica resiste mais do que muito livro feito laboriosamente em outros gêneros, um conto, um romance, em que o cara jogou tudo e teve todo o tempo do mundo para fazer. E, de repente, vem um Rubem Braga, nós acabamos de ouvir aí o Pavão, né? Sabe Deus como ele escreveu. Eu fico imaginando em que circunstâncias um cronista, sobretudo daquela época, escrevia. Se o camarada tinha algum cacife, né? Imagino que era o caso dele, ele ficava ali escrevendo a crônica, a máquina, e na antessala, se é que havia naquele apartamento dele, né, alguém já enviado do jornal para pegar aquelas laudas meio rabiscadas, levar para a redação correndo. Aquilo tinha de estar no prazo, tinha de estar num tamanho, e coisas produzidas assim, e sem os vagares que tem, por exemplo, um cronista ou um romancista. No entanto, essas coisas têm uma durabilidade, às vezes, muito maior do que projetos ambiciosos, né? Enfim, quando você olha esse time formado aí, você vai saber por quê. A Clarice dizia que é uma maneira honesta de ganhar a vida, não é? Não importa, você entende? Não importa o que levou a pessoa, nem em que circunstâncias ela produziu aquilo. Importa a qualidade da coisa. Isso aí, para mim, é insofismável. Não, assim, eu concordo com você. Agora, eu acho que é importante, para entender a crônica, na verdade, a gente precisa considerar esse vetor do ritmo industrial de produção dela, né? A meu ver, isso não necessariamente a diminui, mas isso é muito característico primeiro de uma inserção, digamos, sociocultural da crônica. A crônica sustentou um monte de escritor brasileiro ao longo do século XX, né? Isso não é pouco. Isso tem um valor em si, né? Como é que esses escritores iam sustentar? Como é que você ganha dinheiro com texto? Como é que você ganha dinheiro escrevendo? Um país maciçamente iletrado, que o Brasil ainda e era muito mais, né, quando o Rubem Braga começa, digamos, a revolucionar a crônica brasileira, a dar essa cara moderna
que ela tem, que depois outros seguiram e tal. Era um país maciçamente iletrado, com, sei lá, com 70% de analfabetismo mesmo. Um país rural, né? Então, a crônica ganha uma penetração social que nenhuma outra forma de literatura poderia ganhar. E eu acho que, ao fazer isso, ela faz uma modernização de linguagem que, em outros países, foi feita por outros gêneros. Você pode... Assim, eu sempre vi um paralelo entre a literatura comercial, acessível a um monte de gente não necessariamente muito culta, que é a crônica, e, por exemplo, a Pulp Fiction americana, da mesma época, dos anos 30, 40, que era vendida em banca de jornal, que era também subestimada pela crítica, que era acessível a um número imenso de leitores, não necessariamente muito sofisticados, e que promove uma limpeza, uma simplificação da linguagem literária americana, que depois ia servir a muitos escritores pelo século afora. E eu acho que a crônica fez esse papel aqui no Brasil, né? Quer dizer, um cara como o Rubem Braga, um cara como, depois dele, o Sabino e tal, o que eles fizeram pela linguagem, pelo português brasileiro, em termos de simplificação, de aproximação do coloquial, de tirar de um pedestal bacharelesco que o Brasil adorava, né? De aproximação dos ritmos, da fala, do dia a dia. Isso é uma coisa que não tem preço, que mais tarde outros escritores, não necessariamente cronistas, iam se beneficiar. Como, sei lá, você pega o José J. Veiga, por exemplo, que é um romancista e um contista, que eu saiba nunca foi cronista, mas, enfim, você entende mais disso do que eu, vai ver até que foi. Mas o José J. Veiga escreve como um cronista, ele tem uma leveza de linguagem. O próprio Rubem Fonseca, depois, quer dizer... A literatura brasileira nunca mais seria a mesma. E é claro que isso também foi feito pelo modernismo, pelo romance de 30 e tal, mas isso chegou a muito mais gente e permeou muito mais a cultura brasileira por meio da crônica. Isso não dá para dizer que isso é menor. Isso é um papel brutal, imenso, num país como o nosso. O Pequeno Monstro, Clarice Lispector. É o primeiro aluno da classe. Não brinca. Seu segredo é um caracol. O cabelo bem cortado, os olhos são delicados e atentos. Sua cortês carne de 9 anos ainda é transparente. É de uma polidez inata. Pega nas coisas sem quebrá-las. Empresta livros para os colegas, ensina a quem lhe pede. Não se impacienta com a régua e o esquadro. Não se comporta mal quando há tanto aluno desvairado. Seu segredo é um caracol, do qual não esquece um instante. Seu segredo é um caracol tratado com frio e torturante cuidado. Ele o cria numa caixa de sapatos com cuidado. Com gentileza, diariamente, finca-lhe agulha e cordão. Com cuidado, adia-lhe atentamente a morte. Seu segredo é um caracol criado com insônia e precisão. Você vinculou, assim, você dá uma importância ao fato de ser publicado na imprensa, não é? Eu não entendi bem, assim, o que haveria na crônica que seja um ressaibo, assim, dessa... Você diz no próprio texto? Você acha que é jornalismo? Eu acho que... Não, eu não acho que seja exatamente jornalismo, mas eu acho que é um gênero que está inserido numa dinâmica de produção jornalística, industrial, com tempo, com espaço fixo e tal. Isso não é uma forma de diminuir a crônica. Pelo contrário, talvez seja até uma forma de valorizar, porque opera-se um certo milagre, que nessas condições, né, a crônica brasileira tenha chegado a atingir essa autonomia de estética mesmo, que ela ganhou. E que eu acho, Humberto, não sei, você entende muito mais disso que eu. Não entendo de nada, rapaz. É uma ignorância não especializada. Ok, mas então, dentro da sua ignorância, me diga uma coisa.
existe algum outro país em que a crônica se tornou um gênero autônomo, republicado a crônica como, não o artigo de jornal, não o ensaio inglês, crônica, ao modo brasileiro, esse cruzamento de lírico com narrativo. Existe algum lugar em que isso ganhou essa autonomia? Olha, eu não conheço tão bem isso aí, não. Eu sei que em Portugal você tem um movimento hoje, você tem alguns cronistas, inclusive influenciados pela crônica brasileira. É o caso do Pedro Mexia, não sei se vocês já leram. Tem pelo menos um livro publicado aqui, Queria Mais É Que Chovesse. A crônica dele é uma crônica totalmente brasileira, mas enfim... O próprio Ricardo Araújo Pereira é meio filho do Veríssimo, né? Talvez, sim, né? Sim. Aquela velha conversa, se a crônica é um gênero brasileiro, essa conversa também é meio chata, né? Eu me lembro quando eu organizei uma antologia para a Companhia das Letras, chamada Boa Companhia Crônicas, que é um negócio que vai em desordem, vai de Zé de Alencar a Antônio Prata, né? Eu fiz uma introdução ali e botei que era um gênero tipicamente brasileiro. Isso é um lugar comum de todo tamanho, podia estar no meu dicionarinho lá de lugares comuns, né? E, na verdade, não é isso. Foi criado num outro lugar, mas chegou aqui e ganhou uma cara brasileira. Isso é que eu acho legal, né? Eu uso uma imagem, também já virou lugar comum, que é um pouco como o futebol. Nós não inventamos o futebol, mas nós demos a ele uma cintura que não é dos ingleses, não tem nada a ver. Ganhou essa carinha. Não sei, uma vez uma moça da Venezuela me ouvindo falar, sempre que eu falo uma bobagem tem alguém para me capturar e depois, enfim, me chamar as falas, né? Diz que não, na Venezuela também tem, enfim, não sei se em outro lugar tem isso aí, não. As boas coisas da vida, Rubem Braga. Uma revista mais ou menos frívola pediu a várias pessoas para dizerem as 10 coisas que fazem a vida valer a pena. Sem pensar demasiado, feche essa pequena lista. Esbarrar às vezes com certas comidas de infância, por exemplo, aipim cozido, ainda quente, com melado de cana que vem numa garrafa cuja rolha é um sabugo de milho. O sabugo dará um certo gosto ao melado? Dá. Gosto de infância, de tarde na fazenda. Tomar um banho excelente num bom hotel, vestir uma roupa confortável e sair pela primeira vez pelas ruas de uma cidade estranha, achando que ali vão acontecer coisas surpreendentes e lindas. E acontecerem. Quando você vai andando por um lugar e há um bate-bola, sentir que a bola vem para o seu lado e, de repente, dar-lhe um chute perfeito e ser aplaudido pelos serventes de pedreiro. Ler pela primeira vez um poema realmente bom. Ou um pedaço de prosa, daqueles que dão inveja na gente e vontade de reler. Aquele momento em que você sente que de um velho amor ficou uma grande amizade. Ou que uma grande amizade está virando, de repente, amor. Sentir que você deixou de gostar de uma mulher que, afinal, para você, era apenas aflição de espírito e frustração da carne. A mulher que não te deu e não te dá, essa amaldiçoada. Viajar, partir, voltar. Quando se vive na Europa, voltar para Paris. Quando se vive no Brasil, voltar para o Rio. Pensar que, por pior que estejam as coisas, há sempre uma solução: a morte, o assim chamado descanso eterno. Mas eu queria voltar um pouquinho ao negócio do jornalismo, porque me chateia um pouco essa coisa de se vincular à crônica, ao jornalismo, ao ponto de dizer que a crônica é um produto jornalístico. Não me parece que seja, sabe? A crônica me parece uma contramão dentro do jornal. Por que que é? O jornal, ele é obrigado à chamada objetividade e à impessoalidade.
não é? Eu fui jornalista durante anos, acho que você foi também. A gente é um pouco amestrado para ser impessoal e objetivo. E a crônica, a boa crônica, a genuína, ela é exatamente o contrário. Ela tanto é melhor quanto ela seja subjetiva e o cara assuma pessoalmente. Não é quer dizer que ele vai usar o pronome eu o tempo todo, mas é uma característica da crônica. Quando eu li Otto Lara Rezende na Folha de São Paulo, naquele rodapé lá embaixo, aquilo era tão diferente. Ele estava tratando, no entanto, de assuntos, às vezes, da véspera. Era aquele negócio do Collor, cai, não cai, cai, não cai. E ele tratava, às vezes, de um episódio, ele fazia um comentário como poderia fazer um comentarista político. No entanto, na maneira de dizer a coisa era diferente. E essa maneira de dizer é que torna essa leitura ainda atual hoje. O Collor já caiu, já aconteceu tudo, o cronista não está mais entre nós e tudo. E vários daqueles textos têm essa coisa pessoal. Não é? No jornalismo, é tão óbvio isso, né? No jornalismo, a palavra é um meio de você dizer uma coisa. Na crônica, eu boto ela nessa categoria, eu boto como uma categoria literária. Na crônica, a palavra é o fim em si, quase. Não é? Quer dizer, a maneira de você dizer é tão ou mais importante do que a coisa que você está dizendo. Quer tirar uma prova? Pega uma boa crônica de Rubem Braga, de Paulo Mendes Campos, de Antônio Maria, de Otto, não é? E tenta contar aquilo de uma maneira diferente. Não é? Você acabou de ler o negócio, vai contar. O que você está rindo aí? Você vai contar, perde a graça. Não é? A maneira de dizer é que torna a crônica literatura. E é isso. Não é? Para dar um pouco de bibliografia, o que eu estou falando aqui, o Ezra Pound, ele dizia que literatura é a notícia que continua a ser notícia. Então é isso, é uma coisa que você... a circunstância passou, mas aquele negócio é interessante. E a maneira como foi dito. Se você pegar se não fosse assim, o Grande Sertão Vereda seria uma história de um jagunço travesti, não é mesmo? Se aquela história não fosse contada com todas aquelas palavras, exatamente todas, uma por uma. Concordo com você. Agora, nós estamos precisando discordar um pouco aqui, né? Não, eu vou fazer isso já. Quando eu falo quando eu acho importante dizer que a crônica é um gênero do jornalismo, você objetou duas coisas, né? A impessoalidade e a objetividade, que são características de um certo discurso do jornalismo, mas não de todo o jornalismo. Quando eu falo de um gênero jornalístico, eu estou pensando, por exemplo, que a palavra cruzada também é um gênero jornalístico, a charge também é um gênero jornalístico, os aforismos, enfim, tudo que vai num jornal e que pode sobreviver ou não, dependendo da qualidade do que se faça, estaria dentro desse lato senso de um gênero jornalístico. Não necessariamente a reportagem e a notícia, mas mesmo a reportagem, se você parar para pensar, num certo momento, nos anos 60, a reportagem ganha com o novo jornalismo americano, ela ganha um trabalho de linguagem, que é isso que você está falando, quer dizer, né, quando o trabalho de linguagem chega a um apuro estético a ponto do modo como se diz ser mais importante do que aquilo que se diz, ou melhor, o modo é o próprio aquilo, né? Isso você encontra nos perfis do Gaitalize, por exemplo, quer dizer, que podem ser lidos até hoje com o mesmo frescor de quando foram publicados em revista, na Esquire e tal. Quer dizer, então, e aquilo é um gênero jornalístico sem dúvida nenhuma, ao mesmo tempo é mais do que isso, né? Opera-se ali também um certo milagre. Então, eu acho que não diminui a crônica ser colocada nesse balaio, a meu ver. Pelo contrário, eu acho que se destaca um pulo do gato que esses caras tiveram que dar para que aquilo ali não fosse perecível. E é claro que grande parte era mesmo, né? Quer dizer, a gente está falando de uma colheita só do melhor, né? Eles mesmos organizavam com muito cuidado as suas coletâneas, não é isso? Você estava me contando. Inclusive, reescrevia-se alguma coisa e tal, não era tudo tão bruto assim, vindo do jornal, né?
Olha, eu estou insistindo nessa questão porque, até como cronista, né, eu me deparo todos os dias com essa questão, se é literatura, se não é literatura e tudo. Eu faço uma distinção, assim, o cronista é um colunista. Né? Os jornais estão cheios de colunas. Eu acho que nunca estiveram tão cheios de colunas. Eu acho que nem o Partenon tem tantas colunas quanto o jornal hoje, né? Tudo bem, eu acho maravilhoso. Você vai pegar uma coluna de um comentarista esportivo, ou de um comentarista político, econômico, seja lá o que for, né? Eu me nutro disso também, eu leio, eu acho interessante. Mas a imagem que eu uso, já meio batida também, não tem nada novo, é de um cara. Eu estou ouvindo o colunista, ele está me falando do alto de um caixotinho, nesse speaker's corner, assim, do jornal, né? Ele está lá em cima, eu estou aqui embaixo ouvindo, avaliando o que ele fala. Esse é um colunista típico, né? Já o cronista genuíno, aí eu estou falando desse time, por exemplo, que a gente reuniu aqui. Esse cara me dá a impressão de estar sentado ao meu lado, no meio fio ali, sabe? Numa conversa. Tem uma coisa de intimidade, um bom cronista tem uma capacidade de te seduzir e de te levar, dar um recado primeiro num espaço muito curto, né? E de te levar até a última linha, num estado assim de... Você ouve o pavão aqui do Rubem Braga, você sai diferente do outro lado. Pois é, mas podemos discordar mais um pouco ainda? Podemos, vamos, faço questão. Você sabe que você estava falando aí, estava me ocorrendo que essa é mais um traço da crônica que eu acho que ela deve ao jornalismo, ou ao meio onde ela circula originalmente, né, antes de virar livro. Que é o seguinte, o cara tem que te seduzir porque ele está disputando a sua atenção com um monte de coisa ali, né? E você não é um leitor garantido, como é garantido um leitor que comprou um livro. Você foi à livraria, comprou um livro do cara, você senta, abre o livro, e você já está meio predisposto a gostar daquele troço, você já gastou dinheiro, já reservou um tempo para ler, né? Uma crônica de jornal não, uma crônica de jornal de revista, o cara ele pode estar passando por ali, e se ele não te pegar na primeira frase, babau, tchau. Não, né? não é ele, você que tem que pegar o leitor. Não, exato. O bom cronista é o cara que está piscando ali. Se o cronista não te pega na primeira frase, babau, e te retém na segunda, e na terceira, e na quarta, eu acho que isso dá à crônica essa coisa que é tão decantada também, que é a tal da leveza do toque, né, que os críticos tradicionais aproveitam também para usar contra ela, e dizer que, confundindo a leveza com a superficialidade e tal, a leveza é justamente isso, quer dizer, um contista, ele pode se dar o luxo de te aborrecer. Ele te aborrece por 5, 10 páginas e depois... Isso eu não admito. Não, A chatice... Muitos o fazem. E, no entanto, ele depois ele faz aquilo ali ter valido a pena. O aborrecimento é a própria matéria com a qual ele está trabalhando. A literatura pode ir a umas certas profundidades esquisitas. A crônica não tem esse direito. A crônica é uma delícia instantânea, é uma epifania rápida. Ou ela te dá essa epifania, ou tchau. O pastel e a crise. Otto Lara Rezende. Quando a crise convida ao pessimismo ou ameaça descambar na depressão, está na hora de ler. Poesia ou prosa, tanto faz. Verdadeiro sábio era o Rubem Braga. Tinha com a vida uma relação direta, sem intermediação intelectual. Houvesse o que houvesse, trazia no coração uma medida de equilíbrio que era um dom de nascença. No pequeno mundo do cotidiano, sabia como ninguém identificar as boas coisas da vida. E assim viveu até o último instante. Certa vez, no auge de uma crise crivada de discursos e diagnósticos, o Rubem estava de olho nas frutas da estação. Madrugador, cedinho, já sabia das coisas.
Num dia de greve geral, inquietações no ar, tudo fechado, o Rubem me telefonou. Vamos ao Bar Luiz, na Rua da Carioca? Vamos ver a crise de perto. O bar estava aberto e o chopp esplêndido. Começamos por um preto duplo, que a sede era forte. Depois mais um, agora louro. E outro. Claro que não faltou o salchichão com bastante mostarda. Calados, mas vorazes, cumprimos um rito. Alguém por perto disse que a Vila Militar tinha descido com os tanques. Saímos dali, fomos a um sebo. Depois pegamos o carro e voltamos pelo aterro, onde se pode exercer o direito da livre eructação. Vi agora na televisão que o maracujá está em baixa e me lembrei do velho Braga. Fui à feira, comprei também 2 suculentos abacaxis. Caem bem nesta hora de atribulação nacional. Só falta agora descobrir um bom pastel de palmito na Zona Norte. Se o Rubem estivesse aí, lá iríamos nós atrás da deleitosa descoberta. Depois, de cabeça erguida, enfrentaríamos a crise e até o caos. Olha, eu não tenho fé religiosa, costumo dizer isso, não tenho fé religiosa, não acredito em Deus, mas eu tenho uma santa padroeira, que é a Sherazade. Eu acho que, assim, se eu fosse um grande escritor, se fosse um Faulkner, não precisaria me preocupar com isso. O Faulkner se sentava ali, fazia o negócio, jogava aquela garrafinha ao mar e pegasse quem merecesse. Não é? Podia se dar o direito até de ser chato nas primeiras laudas, até de conduzir por aquele pedregal até você chegar num lugar verdejante ali adiante. Mas não. Para mim, que estou na planície, eu acho que a maioria dos cronistas por aí, você tem que catar a pessoa e saber conduzi-la até o final, sabe? É como fez a Sherazade. Se ela tivesse sido chata, feita esse contista que você falou, ela teria sido decapitada ali, que nem aquelas outras que passaram antes pelo lugar que não deram conta do recado. Não, é verdade. Eu não estava falando exatamente de um contista chato. Olha, estão concordando de novo. Eu estava falando mais assim de como a literatura pode usar certas estratégias mais áridas e mais de longo prazo que um cronista não pode, né? Isso não está acessível a ele. Mas, de qualquer maneira, tem muita gente chata mesmo, involuntariamente chata, digamos assim. Falando nisso, a gente poderia já encerrar. Já encerrar, antes que a gente fique também. Mas, assim, eu queria encerrar com uma coisa que, retomando a sua primeira pergunta boba, né? Você falou que era boba, se crônica é literatura. É possível que não, mas, assim, a maior parte do que se chama de literatura também não é, então tudo bem. Flor de Maio, Rubem Braga. Entre tantas notícias do jornal, o crime do Sacopã, o disco voador em Magé, a nova droga antituberculosa, o andaime que caiu, o homem que matou o outro com o machado e a foice, o possível aumento do pão, a angústia dos Barnabés, há uma pequenina nota de 3 linhas, que nem todos os jornais publicaram. Não vem do gabinete do prefeito para explicar a falta d'água, nem do Ministério da Guerra para insinuar que o país está em paz. Não conta incidentes de fronteira, nem desastres de avião. É assinada pelo senhor diretor do Jardim Botânico e nos informa gravemente que, a partir do dia 27, vale a pena visitar o jardim, porque a planta chamada Flor de Maio está efetivamente em flor. Meu primeiro movimento ao ler esse delicado convite foi deixar a mesa da redação e me dirigir ao Jardim Botânico, contemplar a flor e cumprimentar a administração do horto pelo feliz evento. Mas ainda havia muita coisa para ler e escrever, telefonemas a dar, providências a tomar. Agora já desce a noite. E as plantas em flor devem ser vistas pela manhã ou à tarde, quando há sol.
ou mesmo quando a chuva as despenca e elas soluçam no vento, e choram gotas e flores no chão. Suspiro e digo comigo mesmo que amanhã acordarei cedo e irei. Digo, mas não acredito. Ou pelo menos desconfio que esse impulso que tive ao ler a notícia ficará no que foi. Um impulso de fazer uma coisa boa e simples, que se perde no meio da pressa e da inquietação dos minutos que voam. Qualquer uma dessas tardes é possível que me dê uma vontade real, imperiosa, de ir ao Jardim Botânico, mas então será tarde, não haverá mais flor de maio. Então pensarei que é preciso esperar a vinda de outro outono, e no outro outono posso estar em outra cidade em que não haja outono em maio, e sem outono em maio, não sei se alguma cidade haverá essa flor de maio. No fundo, a minha secreta esperança é de que essas linhas sejam lidas por alguém. Uma pessoa melhor do que eu. Alguma criatura correta e simples que tire dessa crônica a sua única substância. A informação precisa e preciosa. Do dia 27 em diante, as flores de maio do Jardim Botânico estão gloriosamente em flor. E que eu utilize essa informação saindo de casa, indo diretamente ao Jardim Botânico ver a flor de maio. Talvez com a mulher e as crianças, talvez com a namorada, talvez só. Ir só, no fim de tarde, ver a flor de maio, aproveitar a única notícia boa de um dia inteiro de jornal, fazer a coisa mais bela e emocionante de um dia inteiro da cidade imensa. Se entre vós houver essa criatura, e ela souber por mim a notícia, e for, então eu vos direi que nem tudo está perdido, e que vale a pena viver entre tantos sacopães de paixões desgraçadas e tantas cofapes de preços irritantes, e que a humanidade possivelmente ainda poderá ser salva, e que às vezes ainda vale a pena escrever uma crônica.